Meu vídeo sobre Joker postado aqui no canal gerou bastante polêmica e movimentação na cena do freestep. Depois do lançamento desse vídeo, no qual eu falei das linhas teóricas de pensamento, algumas pessoas resolveram montar um comitê de freestep, e eu fui um dos que foram convidados, para debater e decidir sobre essas linhas teóricas para ter algum tipo de consenso. E agora nós temos uma linha oficial, se é que podemos assim dizer. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, que o vídeo de hoje não tá denso, mas teve consenso. Bom, esse vídeo aqui é um parênteses, tá? Eu disse no meu vídeo anterior que o próximo vídeo seria sobre a fusão de fundamentos, né? Que eu ia falar sobre stylish, hand move, coisas desse tipo. Porém, né, como rolou esse comitê, rolou toda essa movimentação aí, esse vídeo é um parêntese dentro do cronograma do canal. Mas antes de entrar pro assunto desse vídeo, eu queria esclarecer uma dúvida que pode ter ficado a respeito do vídeo anterior, no qual eu falei sobre os fundamentos do freestep. O que é fundamento, o que não é, quais são os tipos de fundamentos. Se você não viu o vídeo ainda, corre lá. Meu irmãozão Pierre deixou o seguinte comentário no vídeo: bora de polêmica, mas não é pra tanto, calma. E quanto às variações, que são elementos originais e assinados pela cultura do freestep, não poderiam ser vistos como fundamento, tal qual o combo é visto? Ok, e caso não seja, qual critério foi usado como filtro? Esse filtro, se usado com o combo, continua configurando ele como fundamento? Enfim, só para continuar estimulando reflexões sadias. Excelente pergunta, meu mano Pierre, e a resposta é sim, claro que é fundamento. Fundamento estrutural, no caso, né? Acho que você quis dizer. Da mesma forma que o combo, seguindo a mesma lógica. Se o combo carrega consigo uma autenticidade muito grande por causa da ressignificação que foi dada aos passos oriundos de outra dança, quanto mais as variações, muito mais autênticas. Eu não neguei isso em nenhum momento, nem me esqueci de pôr no vídeo. Tanto que nos círculos que eu coloquei na lousa, variações estão juntos ali com base combo. Olha aí. Também quando eu falei com o GPT, eu disse para ele que as variações fazem parte dos fundamentos estruturais, até porque ele é uma parte da base e a base é o principal fundamento. Talvez isso só não tenha ficado muito claro porque eu falo da variação como uma subcategoria da base. Então quando eu falo que base é um fundamento estrutural, consequentemente eu também estou falando que a variação é. Tem algumas pessoas que preferem dar ênfase na variação como algo substancialmente independente da base. Eu não acredito nisso. Eu acredito que variação só subsiste dentro da base. Eu vou dar dois argumentos aqui para isso, um argumento lógico e um argumento prático. Argumento lógico: quando nós falamos de variação, nós estamos falando de variação do quê? Dentro do contexto do freestep? Variação de combo? Variação de Joker, de movimento? Não, a gente não fala isso no freestep. Sempre que se fala variação, é variação de base. O próprio nome já diz o que é. Então, se é variação de base, ela pressupõe a base como seu conceito e definição. Agora, um argumento prático. Se a variação ela é um fundamento substancialmente independente da base, tenta você aí fazer uma sequência de variações, 3, 4, 5, 6 variações, e dentro dessa sequência mais alongada, você não pode fazer nenhuma base para frente e para trás. O que é que você vai ter ali como resultado prático? Combos. Já deixou de ser base. Por quê? Se você não tem base para frente, para trás, para o lado, para onde quer que seja, mas você só tem uma sequência de variações, no fim das contas, virou uma sequência de pés fora do contexto de base, logo seria um combo. Então algumas pessoas querem colocar base, variação, combo e movimentos, ou joke. 4 fundamentos. Eu coloco 3. Isso não quer dizer que variação não é um fundamento, mas ela está dentro de um dos fundamentos. Está ali, ó, acoplado, está ali fazendo parte de algo que precisa existir para que ela exista também. Deu para entender? Mas isso é uma questão tola também, tá, pessoal? Se quiser fazer distinção, tanto faz, isso não vai mudar nada. Mas talvez isso não tenha ficado claro no meu vídeo e eu estou explicando aqui, tá bom? Ok, vamos pro assunto desse vídeo. Como eu falei, eu lancei o meu vídeo sobre Joker. Pouco eu dei opinião sobre as coisas, eu mais fiz um levantamento histórico, mais objetivo, para você entender quando que teve as mudanças de nome, quando que teve as confusões, quais são as linhas teóricas, qual a que eu sigo, e eu dei algumas sugestões práticas para tapar algumas lacunas. E aí começou a rolar alguma coisa ali nos bastidores, uma galera meio preocupada, precisamos ter um consenso para poder passar para o público,
e criou esse comitê de Free Step. Eu fui convidado e nesse comitê teve um representante de cada estado, mais de um por estado também. Nesse comitê teve comunicadores como eu, professores, pesquisadores, etc. E deixa eu explicar um pouquinho do contexto da coisa para você não ficar perdido. Quando foi que gerou essas linhas de pensamento? Quando que começou a rolar um estudo sobre isso? Por que que existe esse canal aqui apresentando essas coisas? Eu vou explicar para você não ficar perdido. Em 2020, mais ou menos, na pandemia, começou a rolar um interesse por parte de dançarinos mais influenciadores, que gostam dessa parte teórica, estudiosos, para definir a nomenclatura das coisas, para dar uma moldada aí no Free Step. Eu fui convidado para esse grupo e lá a gente tinha algumas reuniões semanais, às vezes durava horas o bate-papo, as pessoas trazendo as suas ideias ali. E quando eu participei desse primeiro grupo de estudos, que não fui eu que montei, eu tinha uma linha de pensamento coloquial, como a gente viu no vídeo lá. Eu defendia que teve um erro na história, porque, como eu mostrei no vídeo lá, o próprio Tenório chamava de Joker antigamente de forma genérica, só depois ele foi fazer essa distinção e meio que deu a entender que o público fez a confusão, mas a gente viu que isso foi uma contradição. Então eu mantinha uma ideia de se manter o costume. Todo mundo chama de Joker, você só coloca o nome Joker como o nome principal da categoria, digamos assim. E aí você teria ali Joker movimento de efeito, Joker movimento de ligação, levando em conta algumas coisas da história também. Essa foi a primeira linha apresentada por mim. E como que eu chamaria o Joker de encenações tal? Eu dei o nome de Joker Cheater nessa reunião. Na verdade, esse nome foi apresentado pelo Joe, da Life Boys, mas na reunião eu apresentei ele como uma alternativa viável para você diferenciar aqueles passos de encenação do nome da categoria. Então seria Joker, o nome da categoria, aí você tem Joker Cheater, movimento de efeito, movimento de ligação, blá 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 blá. Essa foi a minha defesa nesse grupo. E as pessoas falaram, não, nós temos que corrigir esse erro aí, olha aqui o que o Tenório falou, e Joker quer dizer palhaço, não faz sentido então você chamar Touch em outros recursos de Joker, e blá 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 blá. Faz sentido, como eu falei, é uma linha de pensamento, e eu falei, ok, vamos seguir essa linha então. E óbvio que isso teve implicações também, porque agora você tem que decidir entre uma linha histórica e uma linha histórica adaptada, que seria a histórico-adaptativa que eu mostrei no vídeo. E nesse processo começou a haver uma divergência. Não muito grande, mas eu não fiz parte integral desse grupo de estudos. Eu montei o meu próprio grupo de estudos com alguns amigos. E basicamente a gente teve um consenso com esse grupo, com pequenos detalhes de diferença. Então, esse grupo, ele seguiu uma linha histórico-adaptativa também. A diferença é que o nome da categoria, para eles, ficou como complemento. Base, combo e complemento. Eu não achei complemento um bom nome, eu não achei que valoriza um fundamento conceitual que a gente tem, e eu sugeri dar o nome de movimento, porque popularmente as pessoas chamam assim. Pronto, tanto que eu fiz o vídeo sobre fundamentos aqui, e eu deixei até uma nota no começo, de que poderia divergir em alguns detalhes e tal, mas era um consenso isso daí, porque até então era um consenso. Você tem até os dois documentos aqui, ó, desses estudos. Um você tem aqui claramente seguindo a mesma linha de pensamento, mas chamando de complemento, e você tem outro aqui, que é o que a gente montou, que chama de movimento. Mas é basicamente a mesma distinção. Os dois grupos chegaram em consenso de que Joker, como nome da categoria, não deveria ser. Embora no começo eu tivesse defendido isso. Mas como a gente quer seguir a democracia, né, não quer ficar batendo cabeça, entrando em conflito o tempo todo, cedi. Falei, beleza, vamos seguir uma linha aí mais histórica e vamos ver o que dá pra fazer. Então a única divergência nesse quesito, basicamente, era que eles chamavam de complemento, o meu grupo chamava de movimento, e eu coloquei mais uma subcategoria que é o movimento corporal, que são esses movimentos baseados em crump, em danças sociais, em breaking, que você usa o corpo inteiro. É uma outra dança, assim como no movimento de efeito, basicamente você usa touching, que é uma outra dança também, mas você classifica bonitinho. Se tem um movimento de efeito para classificar os touches, movimento de ligação para classificar aqueles movimentos ali de ligação com o joelho, você tem uma outra subcategoria ali só para dar uma organizada para falar desses movimentos corporais como um todo. Essa era a única divergência. Tanto que eu fui para esse comitê, para reunião, achando que tava tudo certo. Quando de repente eu fui surpreendido, onde a maioria das pessoas, inclusive desse primeiro grupo, que defenderam com unhas e dentes que Joker não faz sentido ser o nome da categoria, eles estavam falando que o nome da categoria deveria ser Joker. Eu falei, oxi, mas já não estava decidido, tal, já não era um consenso? Não, mas veja bem, muito tempo passou depois desse estudo, blá 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 blá. A gente acha que faz mais sentido o nome da categoria ser Joker. Bom, no começo eu fui contra, eu falei, bom, eu não acho que faz sentido, eu acho que movimentos, ou se quiser dar um outro nome, mas Joker não faz muito sentido. Eu defendi os meus pontos, não quero dar muitos detalhes
detalhes sobre como foi esse debate, mas basicamente mais de 90% concordava de que deveria ser Joker o nome da categoria, até para valorizar o primeiro tipo de passo dessa categoria, você dá uma honra para esse nome, e o que eu concordo, como eu falei, foi a minha primeira linha de pensamento, então eu não vejo problema nenhum. O único problema que eu vi a gente tinha consentido, lembra? Mas não, aí a gente andou repensando, tá? Até algumas pessoas desse grupo falaram, não, eu não tenho problema nenhum em fazer um vídeo aqui, porque uma dessas pessoas fez um vídeo seguindo uma linha histórica. Ah, eu não tenho nenhum problema em fazer um outro vídeo aqui falando que eu mudei de pensamento. Tá bom, porque basicamente só tinha eu e mais uma pessoa defendendo o meu ponto. E eu não quero brigar, eu não quero ser o dono da razão, Free Step não tem dono, eu quero chegar num consenso, e eu falei, beleza. Mas como a gente quer seguir a democracia, né? Não quer ficar batendo cabeça, então me conflito. Então, nós chegamos nesse consenso, tá, pessoal? Voltando àquela primeira linha de pensamento que eu tinha, de que Joker deve ser o nome da categoria. Houve esse consenso aí entre a gente, lembrando que esse consenso é para ser uma coisa mais prática, mais uniforme para aqueles que vão dar aula, para pessoas como eu que fazem conteúdo na parte da comunicação. É importante que se haja pelo menos um consenso na essência ali no mínimo. A gente não precisa concordar em tudo, mas pelo menos nessa parte a gente chegou à conclusão então de que Joker agora é o nome da categoria, tá? Então eu quero dizer para vocês que a partir desse vídeo aqui, os próximos vídeos teóricos e práticos, eu vou usar Joker agora como nome da categoria, tá bom? Só que aí tem um outro probleminha prático aqui. Se Joker é o nome da categoria, que nome você dá para aquele tipo de passo em que você faz encenações, você traz um conceito mais teatral, mais cênico ali? E aí, dentro desse comitê também, tiveram duas sugestões de nome. Um, Joker Conceito, que puxa do concept do Crump ali, né? É bem parecido. E uma outra sugestão foi Joker Cena, e esse acabou vencendo aí por votação unânime, uma encenação de alguém tomando chuva, alguém dando um tiro, alguém comendo. Então ficou Joker, e aí você tem o Joker Cena, e aí você tem movimento de efeito normal, movimento de ligação, e todo o resto mantém normal. Você pode chamar de Joker de efeito também, Joker de ligação, isso não muda. Foi mais o nome da categoria que foi decidido, tá, pessoal? Então é base, combo e Joker, ou base, variação, combo e Joker para alguns. Eu só coloco a variação como subcategoria da base, como eu já expliquei. Então é isso, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Então, nos tutoriais teóricos e práticos aqui, quando eu falar Joker, eu tô falando da categoria. Quando eu quiser especificar o Joker como aquela parte, aquela categoria de movimentos cênicos, eu vou falar Joker Cena. Agora nós vamos pôr uma cena, só para que a gente não se confunda ainda mais, né? Mas eu acho que chegou num consenso aí. E chega! Agora acho que já tá resolvido o problema aí, base, combo, Joker. E nos vemos no próximo vídeo, tá, galera? Onde eu vou falar sobre a fusão dos fundamentos estruturais e conceituais, e é onde entra a parte do stylish, do hand move, etc. Só que vamos fazer um combinado? Eu só solto esse vídeo se a gente bater 100 inscritos aqui, fechou? Conto com a sua participação, com a sua colaboração. Compartilha esse vídeo com o pessoal aí, vamos fazer conteúdo profissional pra nossa dança, porque ela merece estar no momento pra isso, fechou? Valeu!